Olá, colegas. Hoje mais um informe ANNP com os seguintes assuntos: atualização sobre o teste MED, atualização sobre o bônus, perícia de reabilitação e indivíduo armado no interior de APS. Sobre a atualização do ateste MED, esse ateste MED que eles tentam transformar numa perícia indireta através de documentos médicos. Ele não é uma perícia indireta, porém, ele é um ato médico. E, como tal, ele só pode ser realizado, sim, por perito, por médico. Ele não pode ser realizado, como pensa o presidente do INSS, na última entrevista, de que pode ser realizado, sim, por qualquer servidor. Não é isso. Ele só pode ser realizado por médico. Inclusive, a própria resolução do CFM diz isso. Documentos médicos só podem ser avaliados por médico. Por favor, Francisco. O que fica claro para todos é que a ANMP ela não foi contra nem a teste MED, nem mutirão, nem nada. O que ela está sendo contra é o modelo que está sendo implementado pela atual gestão, com redução de ponto, com imposição de cerceamento da autonomia médica pericial na análise da teste MED, praticamente forçando o perito a ter que concordar com tudo e sem chance do perito poder argumentar alguma coisa. E agora essa questão de que o ateste MED, até com a história da CAT, que é outra ilegalidade, né, tem resolução do CFM sobre isso, que poderia ser feita até por não médicos. Não pode, é ato médico, é documento médico, tem sigilo médico, é o médico que tem que avaliar. Não é uma perícia, né, mas é uma avaliação médica. O que o INSS está tentando fazer é transformar o ateste MED numa perícia de fato, com reconhecimento de incapacidade de fato, tirando do perito a autonomia para isso. E é contra isso que nós estamos lutando, porque isso é uma excrescência, isso é uma aberração total do que se pretende fazer, seja para diminuir fila ou seja para fazer uma previdência decente nesse país. Até estabelecendo prazos quando não vier no mesmo atestado. É um absurdo. Por favor, Paulo Vitor. Bom, realmente o ateste MED, nos moldes em que vinha sendo aplicado antes da portaria conjunta 38 desse ano, ele era delineado de acordo com os limites estabelecidos para que figurasse como uma análise excepcional, né? Era uma forma do governo, justamente enquanto não houvesse a adoção das medidas essenciais e necessárias para o controle e a redução da fila, para que ele pudesse debelar esse aumento pontual e, por isso, trazia tanto a limitação, né, de que em agências que tivessem, o ateste MED só poderia ser aplicado em unidades que tivessem fila superior a 30 dias e que o benefício teria duração de no máximo 90 dias. Então, nessas hipóteses, de novo, excepcionais e extraordinárias, seria aceito o ateste MED. Mas o que a gente viu depois da portaria 38 foi justamente o alargamento das hipóteses de aplicação do ateste MED, o que, na verdade, está fazendo com que, antes, a perícia médica, o exame presencial era a regra e o ateste MED era a exceção. O que a portaria 38 e sua alteração mais recente fizeram foi transformar o ateste MED em regra e a perícia médica em exceção, e isso é completamente vedado pela legislação, e a ANMP vai continuar lutando para eliminar esse modelo nefasto que vai quebrar a Previdência. Outro tema que está em voga o tempo todo nas redes, a gente precisa mais uma vez, sobre a atualização, o bônus. Nós queríamos reiterar que a associação não é contra o bônus. Inclusive, foi por conta da associação que nasceu o bônus na perícia em 2016 e depois ele permaneceu no PRBI. Tá? Então, de novo, a associação não é contra o bônus. O que a associação é contra é você cobrar um pedágio, né, aumentando a cota diária de atendimento de 12,
você botar para 14 e ainda assim abrindo precedente para quem não tem agenda, como gestores, estarem fazendo o bônus sem fazer a perícia presencial. Por que isso? Por que esse privilegiar a quem está na gestão em detrimento do próprio perito? E do perito cobra, além da cota diária, ainda mais 2 perícias. Que absurdo é esse? A gente sabe que não tem contraturno. Os caras estão fazendo no horário de expediente. Os da gestão, eles deviam estar fazendo a gestão, até porque até hoje não corrigiram as agendas. Você vê criança com auxílio-doença, habilitado com pleito de auxílio-doença, com espécie 31. Onde já se viu isso? Então, são coisas que precisam ser corrigidas. E, de novo, eu digo, a associação não é contra o bônus. A associação é contra a maneira com que esses gestores querem aplicar o bônus goela abaixo. Esse bônus, da forma como foi feito, é um grande engodo. Vamos ser bem práticos. Você ganhou R$5.000 a mais em um mês porque fez X tarefas de ateste média. Era para você ter ganho R$10.000 e não 5.000. Está lhe sendo roubado metade do bônus ao qual você tem direito, porque eles reduziram o ponto da ateste média. Mas eu não acho nada demais. Não acha demais? Daqui a pouco, eles agora estão com a proposta de tirar todo o ateste médio da perícia e entregar esse bônus para o administrativo, porque tem peritos que estão falando que o ateste médio não é nada demais. Além disso, o pedágio de 2 perícias a mais por dia, todos os dias, se fosse pago, seriam R$3.000 a mais por mês em média para o perito. Então, um perito que deveria estar ganhando R$13.000 por mês pelo mesmo trabalho, ele está ganhando só R$5.000. Como que isso pode ser uma vantagem? Então, é isso que a gente tem que levar em conta na hora de entender por que a associação está trabalhando para impedir que essas violações aos nossos direitos, ao nosso salário, continuem. Ninguém aqui é doido, ninguém rasga dinheiro, ninguém aqui acha que perito não tem que ganhar mais dinheiro. Mas você pode ganhar dinheiro de uma forma decente, ou você pode ganhar dinheiro sendo escravo na mina em Serra Pelada. E nós não estamos aqui para ser escravo na mina em Serra Pelada, como os gestores do INSS e do Ministério querem. Então é isso que a gente faz o grande apelo aos senhores. Não caiam, é falso. Se você ganhou R$8.000, era para ter ganho 19.000. O dobro mais 3. Olha o dinheiro que vocês estão deixando de ganhar porque vocês aceitaram participar desse programa. Se ninguém tivesse aceito, esse programa já teria sido modificado. Nós temos informações de que a adesão foi muito baixa, né, perto do que o governo esperava, mas as informações também que a gente tem extraoficiais são de que o bônus da perícia médica não veio para ser um programa de bônus. Apesar deles terem colocado esse nome, o que existe de informação é que eles venderam como um programa de bonificação, mas, na verdade, o que eles querem é reajustar a meta de produtividade da categoria através justamente dessa falsa publicidade, dessa aparente remuneração extraordinária, mas que todo mundo tem visto que o que gera é o overbooking, o que gera é o pedágio, e que, uma vez passada a fase do programa de bônus, que certamente vai ser vencida, o programa vai terminar, a administração vai propor a manutenção do overbooking, como sempre foi já previsto pela diretoria. Então, é muito bom que a adesão permaneça baixa e o menor possível ainda. Outro tema sobre a perícia de reabilitação. Muitos colegas têm reiteradas vezes cobrado, perguntado se nós ainda continuamos sem fazer a perícia de reabilitação. Sim, nós continuamos sem fazer em nenhuma hipótese, mesmo que ela seja uma demanda judicial para o segurado em reabilitação, que seja realizado. Até porque a chefa da reabilitação no âmbito da perícia médica é um assistente social. Não tem um processo assinado por essa colega, por essa perita, e ela é a chefa. E não pode. Existe no regramento legal do CFM que o médico só pode ser subordinado a médico
em sua atividade. Essa moça é assistente social e, diga-se de passagem, não tem um ato, uma diretriz assinada por ela. É um caso claro de improbidade administrativa severa que pode gerar até a demissão no serviço público dela e da chefe e de quem a nomeou. É uma servidora que está ganhando cargo comissionado, o antigo DAS, para fazer uma tarefa que ela não está fazendo. Ela é chefe de uma unidade onde ela não assina nenhum ato. E mesmo tentando justificar ao governo que, por não assinar ato, ela não estaria infringindo o ato médico, a gente já tem informações com provas de que ela participa da construção de documentos referentes a avaliações médicas, e isso também vai para a questão do crime ético. Então, é uma série de ilegalidades. Nós já temos um documento do CFM nos respaldando. É apenas se declarar impedido por questões éticas e, se muito necessário, usar o termo que a associação já criou, onde consta também a nota do CFM para dizer que não vai fazer perícia de reabilitação enquanto tiver este impedimento ético. E se ameaçarem de anotar o nome, anotar a placa do carro, anotar a cor da sua cueca, da sua calcinha, e que vão fazer acontecer, deixa quieto. Cão que ladra não morde. Paulo Vitor. Não, acho que o tema está vencido, a orientação permanece a mesma e a gente tem justamente diligenciado para expor essas ilegalidades que foram apontadas aqui. O último tema do informe de hoje diz respeito, até porque saiu uma portaria, que eu chamo de porcaria, da Dirof-FL, reconhecendo o direito a vários grupos de guarda municipal, polícia militar, dentre outros, a adentrarem as agências e até mesmo aos consultórios portando arma. A recomendação que a gente traz aqui, por reiteradas vezes, é qualquer cidadão armado no âmbito da agência, não é do consultório. A recomendação é que todos os peritos se retirem da agência, suspendam o atendimento. Comunique à chefia imediata, comunique juntos ao chefe da PS que ele não tomou providências de segurança e saiam todos e vão embora por falta de segurança. Seja ele quem for, o guarda, o polícia, que for, porque ele traz uma insegurança fática no âmbito da agência. Bom, não tem nem muito o que falar. Entrou com arma, o perito sai da agência. A Dirof, a EFL, ou que seja lá quem for, querer estabelecer regras para atendimento médico-pericial, ela não tem competência legal para isso. Aliás, é bom, porque a gente sabe que tem gente do INSS que assiste isso. Toda norma que o INSS quiser fazer que envolva a perícia médica tem que estar alinhada com a categoria, tem que estar alinhada com a DPMF, que infelizmente se omite, porque nós temos um chefe omisso, um chefe que não fala, um chefe que não responde, coordenadores que têm a mesma conduta, coordenadores que desaparecem durante as manhãs, a gente não acha esses coordenadores em lugar nenhum, e de repente eles já entraram, já saíram e foram embora. É uma coisa muito obscura, então nós estamos navegando nas escuras e temos que nos defender. Entrou armado, sai. É perícia de preso? Não vai fazer, isso já está estabelecido desde 2019, não é a opinião do chefe que acha. O chefe não é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem o poder de interpretar leis e normas. Tá? É não e acabou, a norma está lá, não vai fazer, tem documento do Ministério sobre isso, de longa data inclusive, não vai fazer perícia em preso, não vai atender quem está armado, não interessa se o cara tem direito de portar arma, não vai na perícia, não vai entrar armado. E é assim que funciona. Nós temos, na agência, nós temos que nos impor em relação a esses desmandos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não adianta dormir em berço esplêndido porque atingimos um patamar de conquista de liberdade, porque no dia seguinte isso nos será roubado. Então a gente tem que estar todo dia alerta e vigilante, e esse é um exemplo claro do que a gente fala sobre isso.
Bom, em relação ao aspecto legal, apesar de esse ser um ato do INSS, né, que regulamenta a circulação de pessoas dentro das agências da autarquia, por óbvio, como foi colocado aqui pela diretoria, uma vez que algum cidadão entre armado na agência da Previdência Social, alegando inclusive ter essa autorização pela norma da autarquia, justamente pela perícia não estar vinculada à autarquia, não existe essa obrigatoriedade de permanecer e, pelo contrário, de acordo com o Código de Ética Médica, inclusive numa interpretação analógica, da mesma forma como um perito não pode realizar perícia em dependências, dentro de dependências de delegacia, instituições policiais, justamente pelo fato de que naquelas dependências existem pessoas armadas e isso viola a isenção e a autonomia do servidor na realização do ato médico pericial, esse raciocínio se aplica da mesma forma para um ambiente de agência da Previdência Social em que existam pessoas armadas. A agência da Previdência Social, assim como determinadas agências bancárias, assim como fóruns, tribunais, não permitem o ingresso de pessoas armadas sob pena de, no caso das agências da Previdência e dos tribunais, quebrar a isenção daqueles que, cada um em sua unidade, exercem uma função, entre aspas, jurisdicional, ou seja, exercem avaliações. Se o juiz não pode ter uma pessoa diante de si armada, porque isso fere a isenção jurisdicional, o perito também não pode ter a ameaça de uma pessoa armada dentro da unidade, porque isso fere a isenção técnica na hora de avaliar a incapacidade laborativa ou a existência de moléstia ou qualquer que seja a atividade que ele exerce. Então, nós também estamos batalhando para derrubar esse ato normativo e, de toda sorte, enquanto não for derrubado, o perito, por uma diretriz ética, deve sim alegar um impedimento para realizar perícias no caso de existirem pessoas armadas dentro da APS. Ok. Tchau, minha gente. Até a próxima. Um abraço.